Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos revisar o segundo capítulo. No segundo capítulo, nós lemos dois textos, uma autobiografia e crônicas. Nós vamos ver mais detalhadamente as características dessas duas tipologias textual. Mas é importante que você dê início ou continue a construção do hábito, que é se colocar num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, nós vamos ler a autobiografia. O que é a autobiografia? Quais são as características dessa tipologia textual? A autobiografia ela apresenta fatos ou acontecimentos importantes da vida de uma pessoa. Ela é apresentada pela própria pessoa que vivenciou os fatos e pode ser escrita ou oral. Sabendo dessas características, vamos ler o texto A História da Minha Vida. Nós, quando lemos esse texto, nós vimos que fala de uma menina que era cega e que ela teve uma experiência impressionante quando do seu encontro com a sua professora. Aquele encontro marcou a vida daquela menina. Aquela menina que tinha um cotidiano totalmente escuro, por assim dizer, solitário, por conta da sua deficiência visual. A partir do momento da chegada daquela professora, da senhora Sullivan, tudo isso mudou na vida, tudo aquilo mudou. O cotidiano dela passou a ser um cotidiano de possibilidades. Ela passou a aprender a ler os movimentos, os acontecimentos do dia a dia, que ela não tinha essa percepção. E a partir do momento do contato que ela teve com a sua professora, ela passou a reconhecer coisas tão simples da vida, do cotidiano, que ela não tinha se dado conta até então. Por exemplo, ela sentia as batidas do coração e ela diz: tomei consciência pela primeira vez. Então, o encontro daquela menina com a professora foi um encontro marcado por mudança no cotidiano daquela menina. Sem falar que o texto fala de todo o cotidiano da casa dela. Você percebe no texto que há uma descrição até mesmo das flores que existem na casa, até mesmo da escada, o som, e ela vai descrevendo isso de uma maneira muito fria. E ela mostra essa descrição muito calmamente, sem muito envolvimento. E a partir do momento que ela teve contato com a professora, essa oportunidade trouxe a ela realidades que ela nem imaginava. Como já havia falado, ela a partir do momento ela percebe as batidas do seu coração. Ela conhece boneca e aí ela conhece não só pelo ouvir falar, mas pelo tocar e pelo soletrar o próprio nome. Essa foi uma experiência que marcou não só a vida daquela menina, como também da professora. Então, esse é o nosso texto. Vou ler o primeiro parágrafo. O dia mais importante de que me lembro de toda a minha vida é o da chegada de minha professora, Anne Sullivan. Fico maravilhada quando penso no imenso contraste entre as duas vidas que esse dia ligou. Estávamos a 3 de março de 1887, 3 meses antes que eu completasse 7 anos. Olha só, e essa autobiografia ela já inicia mostrando um fato que foi de suma importância para Anne. Ela teve um encontro com a professora e a partir daquele encontro tudo mudou em sua vida. E assim vamos dar continuidade. Mas aí, ela fala aqui, olha só, o dia mais importante de que me lembro de toda a minha vida. Nós vamos perceber que o texto, a história da minha vida, foi escrita em primeira pessoa. E você vai observar. Professora, por que em primeira pessoa? Porque a própria pessoa está escrevendo o seu texto, está escrevendo fatos, acontecimentos da sua vida que já aconteceram ou que estão acontecendo. Ok, turma? Então, vamos lá.
E aí, nós vamos ao final do texto, que para mim é uma das partes que mais me chama a atenção. Assim, aprendi da própria vida. No início, eu era apenas uma pequena massa de possibilidades. Foi minha professora quem as desdobrou e desenvolveu. Quando ela veio, tudo em torno de mim passou a exalar amor e alegria e se tornou cheio de significado. Desde então, ela nunca me deixou passar uma oportunidade de ressaltar a beleza que há em tudo, nem cessou de tentar, em pensamentos, ações e exemplos, tornar a minha vida doce e útil. Essa, para mim, é a parte do texto que mais me chama a atenção. Aquele encontro de duas gerações, de uma criança que ainda iria fazer 7 anos e de uma professora transformou, mudou a vida daquela menina. E a partir do momento daquele contato, do convívio com a professora, ela se viu com grandes possibilidades e ela aproveitou. E o que mais chama a atenção é a afetividade dessa professora, a forma como ela lida com aquela situação. Afinal de contas, ela saiu vamos dizer, entre as, da sua zona de conforto e foi para a casa do seu aluno, da sua aluna, e viu que a sua aluna tinha limitações. Mas aquelas limitações não a impediu de mostrar para aquela criança que ela tinha oportunidade de mudar, que ela tinha possibilidade, que precisava apenas de um caminho, de alguém que a conduzisse para o aprender. E a partir daquele momento, daquele contato, daquele convívio, ela percebeu que a vida tomou outros rumos. Ela percebeu e sentiu no agir daquela professora amor, no trato para com ela. E ela passou a perceber as coisas por um outro viés. Então, essa foi a nossa autobiografia. Mas agora nós vamos passar para um outro texto. Vamos lá? Todas as atividades que nos foram propostas em nosso roteiro, elas já foram corrigidas e elas já foram também revistas. Então, é sempre bom que você agora tenha essa oportunidade de rever essas atividades e de rever também lá no grupo as correções, tá certo? Que sempre disponibilizo lá no grupo. A nossa segunda leitura é uma crônica, que vai falar também de um outro personagem. Eu vou dizer que na autobiografia as personagens era a professora e aquela menina. E ela também, a professora, acabou sendo uma heroína na vida para aquela criança, porque ela viu na professora possibilidade, ou na forma como a professora lhe ensinava, possibilidades de mudanças. Então, nós temos o nosso segundo texto, que é uma crônica. Mas o que é uma crônica? É um texto narrativo, marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica, narração curta, descreve fatos humorísticos, críticos, sáticos, irônicos, possui personagens comuns. Como nós vimos lá na autobiografia, né, nós vimos duas personagens. Aqui na crônica que nós vamos ler, nós vamos também ver personagens. Esses personagens também são pessoas comuns, ok? Segue um tempo cronológico e determinado. Usa da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Linguagem simples, narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa, sempre como quem conta um caso. Então, vamos ler a nossa crônica. Vimos nessas características que esse texto, ele é um texto simples, você vai compreender porque não usa uma linguagem rebuscada. A linguagem, como já falei, é uma linguagem simples, coloquial, onde você vai perceber na fala dos personagens que você se interage, você pode adentrar o texto e se sentir também no texto, certo? Então, o título da nossa crônica é Qual destes é o seu pai? E esse é um texto que me chama muito a atenção, que vai trazer à nossa mente os nossos heróis do cotidiano, que muitas vezes na rotina do dia a dia,
os filhos, nós os filhos, dificilmente vemos o quanto nossos pais, em especial nossa família como um todo, eles são heróis por fazer todas as coisas que fazem para o nosso benefício, nos educam, nos amam, e nos corrige, mas sempre com amor, sempre com amor. E o texto vai falar justamente sobre isso. Vou iniciar o texto. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Não sou, por exemplo, Superman. Não consigo sair por aí voando, embora muitas vezes tenha vontade de fazê-lo. Tenho de me mover no atrapalhado trânsito dessa cidade, no modesto Gol, com a esperança de não chamar a atenção dos assaltantes, nem de ficar na rua com o pneu furado. Também não tenho, como Superman, a visão de raio-x. Mal consigo ler, com muita dificuldade e incredulidade, as notícias que aparecem diariamente nos jornais e que nos falam de um mundo convulsionado e de um país perplexo. Parece que o texto é tão atual que nos remete à nossa realidade do hoje, do agora, não é verdade? E o texto vai falar desses super-heróis que são os nossos pais, que fazem, que não têm a super força, que não têm a visão de raio-x, mas são pessoas que estão o tempo todo se propondo a fazer o melhor pela sua família, a fazer o melhor pelos seus filhos. E essa crônica vai falar sobre isso. Como já falei, é um texto narrativo, escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa. São acontecimentos históricos, acontecimentos que vão trazer, na verdade, um ensinamento para o leitor. Os personagens são pessoas comuns e os atos, acontecimentos da crônica também são acontecimentos comuns. E agora, meus amores, eu convido a vocês a fazer a leitura tanto da autobiografia como da crônica, a rever as atividades e realizar a atividade que está sendo proposta hoje para você no nosso roteiro. Beijos, até a próxima, que a gente possa fazer uma leitura prazerosa, sempre na construção do nosso hábito. Se coloque no lugar silencioso, confortável. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês: as palavras que você não conhece, sublinhe, escreva ali no caderninho para posteriormente você verificar o significado dessa palavra. Isso vai lhe ajudar muito, tanto na leitura como na escrita. Ok, meus queridos? Essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito. Beijos e até a próxima!